alegria estarmos aqui, servindo ao Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Obrigado pela oportunidade ao Erasmo, esse jovem Senhor, né? A irmã Glória, é sempre uma alegria. Só não pode falar que gosta muito deles, mas se vangloriar muito. Brincadeiras à parte, é sempre uma alegria estar com os irmãos. Só esse ano já são 3 vezes, então acho que estão gostando. Não estão, é armadilha. Vamos ler as Escrituras em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 1. Para os irmãos que já estão acostumados, lembre-se sempre que eu volto no texto. Então você pode permanecer com esse texto aberto até o fim. Vamos ler o capítulo todo. Se o irmão puder aumentar só, diminuir um pouquinho o retorno aqui, dá um pouquinho alto o retorno. Vamos lá, obrigadão. Valeu, Deus abençoe, irmão. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, revelando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que fui levado às alturas, depois de haver dado os mandamentos por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que tinham escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, e comendo com eles. E deu-lhes esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixados no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade, e de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predizia pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceltama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fiquei deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que os homens que nos acompanhemos todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição.
Então propuseram dois, José, chamado Barrabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disse: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos quando dos dois escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Podeis assentar. Rei do universo, muito obrigado por estarmos aqui juntos. Obrigado por cada irmão que se dispôs, mesmo nessa chuva, estar aqui. Obrigado por cada irmão que não pôde estar aqui por motivos diversos, mas que dentro da casa dele o Senhor possa o abençoar. Obrigado por esse momento de reflexão e que possamos chegar mais perto de Ti. Nos guia e que o Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, chegou a hora de levar a palavra e não se acovardar. Atos dos Apóstolos é feito de relatos de testemunhas de pregadores que tiveram a coragem de levar o Evangelho. Temos o exemplo de Filipe, temos o exemplo de Paulo, de Barnabé e entre outros irmãos que vamos ver aqui. Mas não parou só aí, ele continua nos dias de hoje. Mas eu quero que os irmãos, eles entendam que agora é hora de recomeçar. É hora do recomeço. É hora que a gente olha para frente e continua a jornada. E no versículo 3 diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, e com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E ele ordena o quê? Chegou a hora de pregar, chegou a hora de ir. Amados irmãos, não interessa o que tinha acontecido, lembre-se, os apóstolos estavam abalados, eles estavam tristes pelo que tinha acontecido. Lembre-se que nem todos entenderam o porquê naquele momento Jesus deveria padecer. Lembre-se de Pedro, quando ele questiona Cristo Jesus, e ele diz, Jesus diz: aparta-se de mim, Satanás, porque você pensa nas coisas daqui, mas eu não. Cristo não veio pelas coisas daqui, e nós não podemos parar por causa das coisas daqui. E é isso que Cristo quer nos dizer hoje. Não é momento de parar, é momento de recomeçar e continuar. A igreja de Jesus precisa entender isso. Então, quando eles recebem a Cristo Jesus, entendem isso, eles se perguntam: e agora? E comendo com eles, deu-lhe esta ordem: não se afarte de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isto é uma promessa viva e eficaz. Isto é uma promessa que está aqui. Se você quiser ter o Espírito Santo em teu lado, você pode se encher dele. Não recomece sozinho, recomece com Cristo do lado, recomece com o Espírito Santo, recomece cheio da graça. Aleluia. E é isso que Deus quer para a igreja hoje. Esqueça o que aconteceu até aqui, esqueça das coisas que deram errado, esqueçam dos acontecimentos que marcaram o ruim da sua vida. Agora é hora de prosseguir, agora é hora de marchar. O povo de Deus não olha para trás, ele só olha para frente, porque ele está olhando para o consumador, ele está olhando para o Redentor, e quem olha para o Redentor não pode voltar atrás. Então entenda isso. O batismo no Espírito Santo, para você ser renovado, para você ser cheio, para você continuar cada dia mais. Não se acomode.
com as coisas que já passaram. Você precisa que Deus te renove. Ah, mas eu tenho 60, 70, 80. Irmão, Deus quer lhe usar enquanto você estiver vivo. Enquanto Ele não te chama, você precisa começar de novo. Não ache, isso é bem polêmico, que você vai jubilar no ministério. Você não jubila enquanto Deus não lhe chama. Você pode parar de pastorear, você pode parar de... mas você tem uma obra, e essa obra só termina quando Jesus te levar. Então perceba a importância de recomeçar. Isso não é uma opção, isso tem que ser feito, porque senão ficamos presos a coisinhas, a besteiras. Quantos de nós não recomeçam porque fulano me maltratou dentro da igreja e eu não vou mais, fulano olhou feio na minha cara, eu não vou mais. Tem irmão que se você der para o Senhor, ele não volta para a igreja. Irmão, tem gente que vai fazer isso porque sabe que tu é fraco. E sabe o que você faz para ele? Aparta-te de mim e segue a tua vida. O teu ministério não pode ser conduzido pelas coisas que o homem está aqui. Ah, eu me decepcionei com fulano, com beltrano, com você. Irmão, não interessa. Jesus não vai cobrar isso de você, não. Não existirá desculpa. Ele só vai falar: o que eu te entreguei, você fez? Ou não? Se Ele te entregou algo, faça de todo o coração. Versículo 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Alguns estão perguntando hoje: ah não, Jesus daqui a pouco volta, eu estou velho, eu não preciso mais. Não enterre o seu talento, não enterre o que Deus te mandou fazer. Se alguém na igreja está trabalhando muito, é porque alguém não está fazendo. Ah, que irmão que é uma bênção, ele canta, mas tem mais gente para cantar, por que não está cantando? Tem mais gente para pregar, por que ele não está pregando? Porque só tem uma pessoa com as crianças. Irmãos, eu estou generalizando. O que eu quero que você entenda: não interessa o que Deus te chamou, você tem que voltar. Aleluia! Você precisa voltar. Se é na EBD que está faltando um professor, se disponha. Nunca deu aula, vai aprender e dê aula. Mas o reino não pode parar. Entenda uma coisa: se você não quer, Deus arruma quem quer. Se você não quer as coisas de Deus, Ele arruma, Ele traz, não interessa. Todo mundo que se achou que não queria ser substituído, rapidinho é substituído. Por quê? Porque não existe isso. O único que não pode ser substituído na nossa vida é Cristo Jesus. O único que não pode parar de ser o centro da igreja é Jesus. O resto, irmão, nós vamos passar. Se Jesus não voltar na minha geração, as crianças vão pastorear. Eu vou passar, mas Cristo Jesus permanece. E Jesus responde: não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Perceba, não pertence a nós sabermos o dia, nem a hora que Ele voltará. Existiam coisas que os discípulos não tinham que saber. Lembre-se, eles não tinham as escrituras todas, e a gente tem ela toda, mas a gente sabe o dia que Jesus volta? Não, porque nós não temos este papel. O nosso papel, enquanto Ele não volta, é servi-lo verdadeiramente. Porque os irmãos aqui, os missionários, eles estão fazendo a parte deles, mas a igreja está dormindo. Ela está olhando para as picuinhas e parando. Quantos que pararam de servir por causa de picuinha? Quantos que pararam de orar por causa de picuinha?
Irmão, você não pode parar. Isso é o que Deus fala e acabou. Se você parar, você será cobrado caro por isso. Quando Elias estava em depressão, deprimido, vinha um anjo coma. Mas eu, não, você vai mais um pouco. Eu não aguento, você vai. Porque não é chegar a tua hora, então você tem que fazer. Tem irmãos que levam isso tão a sério que quando estão na UTI, eles continuam pregando, eles continuam louvando ao Senhor, testemunhando. Agora as pessoas estão bem, de saúde, e elas não querem fazer nada. Elas só se sentam e criticam quem faz. A gente não precisa tapar os olhos para os defeitos, mas a gente precisa fazer algo. Não pela nossa salvação, isso vem pela graça. Mas quem foi renovado sabe a importância que é servir ao Senhor. Versículo número 8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e até os confins da terra. Você tem sido testemunha de Jesus? Você tem sido diferente no seu lugar? Ou você tem sido o mesmo? A mesma coisa que o ímpio é, você é. Você murmura igual ele, você fala mal do fulano igual ele, você destrói o outro igual ele. Nós precisamos ser renovados. Nós precisamos buscar o testemunho. Nós precisamos buscar a diferença. Então recomeçar é para isso. E depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos olhos. Agora é sua vez. Agora é sua hora. Não adianta nós falarmos coisas lindas dos missionários, nós falarmos que eles estão levando o Evangelho, quando nós estamos fazendo o Evangelho retroceder, quando nós estamos fazendo o contrário aqui. Irmãos, nós temos brigas que, se você for observar, são coisas tão tolas. Nós estamos brigando de barriga cheia, sabe por quê? Porque temos as Escrituras, você lê na hora que você quiser, você louva ao Senhor na hora que você quiser, você vem para a igreja e volta para a sua casa em paz. Nem todos têm essa oportunidade, nem todos. Então observe o que é recomeçar. Se as nossas igrejas não recomeçam e elas param nessas besteiras, o que vai acontecer conosco? Sabe o que é sério? Sério é ser traído por um seu discípulo. Sério é ele lhe vender. Mas Jesus em nenhum momento trata aquilo com rancor. Ele senta na mesa, ele ceia, ele comunga. Porque estamos aqui para perdoar uns aos outros. Estamos aqui para viver em unidade. E você precisa ser essa unidade. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, esses dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles olhavam para o céu. Quantos estão desse jeito? Nós só olhamos para o céu e falamos: Jesus, volte logo. Claro que Jesus volte. Mas se ele te encontrar desse jeito, ele vai lhe cobrar. Ele vai perguntar o porquê você não fez. Por que você enterrou o seu talento? Por que você não canta mais? Por que você não louva mais? Por que você não prega mais? Esqueça o irmão do lado, pense em você. Cristo Jesus não quer uma igreja paralisada. Enquanto Jesus não volta, nós trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos. Desenvolva o seu talento. Mas, irmão, eu enterrei, eu era muito jovem. Ainda há tempo. Enquanto há vida, há esperança. Mas se nós não conseguirmos isso,
nós seremos cobrados internamente. No versículo 12 diz assim: e agora tem que tratar a ferida. O que vai acontecer agora é tratar a ferida. Muitas das vezes a igreja fica triste, as coisas acontecem e a gente não trata a ferida. A ferida não é tratada. O que Jesus fez com eles agora é: trate a ferida. Fale o que ninguém está falando. E o que ninguém estava falando? Sobre Judas. O que ninguém estava tratando? Sobre o cara que caiu todo mundo. E é isso que Jesus fala hoje: eu vou tratar a ferida. E quando ele trata, irmão, isso dói. Mas isso tem que ser feito, senão a igreja desaparece. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade de cerca de 1 quilômetro. E quando ele trata, com todo respeito aos obreiros, ele trata os obreiros juntos. Porque é o corpo da igreja como um todo, irmão. E quem estava lá? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles precisavam tratar de algo que ninguém queria tratar. Todos eles tinham que sentar e conversar. O cara que a gente achou que era nosso amigo nos traiu. Porque, querendo ou não, eles não traíram só Jesus, eles traíram quem estava andando. Se eu estou andando com alguém aqui, conversando com alguém aqui, servindo ao Senhor com alguém aqui, e essa pessoa me esculhamba, me distrata, faz pouco caso, me calunia, depois de eu confiar, então ele também me traiu. Só que a traição para Cristo é de uma forma, para a gente é de outra. Porque você é Deus? Não é. A gente se magoa, a gente tem dificuldade de perdoar. Se a pessoa que mais te feriu hoje entrasse nessa igreja, você conseguiria perdoar? Só fale para você. Talvez não. Mas Deus vai lhe tratar nisso. Deus vai tratar a igreja nisso. Porque isso que é necessário para continuarmos. E todos estes perseveraram unanimemente em oração. Orar, meus irmãos. Vá orar. Não está conseguindo perdoar? Peça a Deus misericórdia. Porque se você não perdoar, o inferno está bem ali. Tanto para mim como para você. Porque o pregador ele não fala para ele o inferno, é só para os outros. Mas o inferno também é para mim. O diabo quer tanto a minha alma como a tua. Ele não faz acepção de pessoa para ir para o inferno. Então agora vamos tratar a ferida. E qual era a ferida? Era a traição. Perdemos um dos nossos. Um que andou com ele, um que conheceu a ele, um que sabia. Ele nos fez mal, ele nos destruiu. O que vamos fazer? Vamos fingir que não aconteceu. Vamos fingir que nada aconteceu. Não adianta, não é assim que se trata as coisas. Você fingir que algo não aconteceu não significa que não aconteceu. Na verdade é o oposto. Você precisa entender, aconteceu, o que aconteceu. Naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário. Era necessário por quê? Para se cumprir a Escritura. O Espírito Santo bendiz pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que o prenderam. A diferença aqui é que ninguém aqui é Jesus. Ninguém aqui vai ser levado para perdoar pecados. Não, irmãos. Mas as Escrituras são feitas dessas coisas. Às vezes estamos com alguém, estamos com Saul aqui do lado, e você acha que ele vai investir em você, investir em você, investir em você, e você é Davi. E o que é que Saul faz? Ele vai lhe matar. Tratar a ferida é olhar para todo mundo e falar: é verdade, ele errou. É verdade, ele destruiu. É verdade, tem gente que não volta mais. Mas sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos deixar tudo isso para lá e servir ao Senhor.
Isso é uma decisão. Ele traiu o nosso mestre ressuscitou, se cumpriu as escrituras, então vamos continuar. Ou você acha que não deveria ter lobos entre nós? Se Cristo disse que tinha que ter lobos, se Jesus falou que era para o bem, porque aí ia separar. Amados, percebe que existe um propósito, existe um porquê. Isso te amadureceu, isso te fez permanecer. Se você está aqui hoje, você permanece. Se você está conosco, é porque você entendeu. Eu estou aqui não é por B, por C, por pastor. Eu estou aqui porque Cristo Jesus morreu por mim. Glória a Deus. O Cristo não morreu por você. Ele morreu por você. E é por isso que estamos aqui, por isso somos renovados todos os dias. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Eu sou jovem na caminhada comparado a alguns aqui, mas eu já pude falar esta infeliz frase: ele era um dos nossos. Começamos, era eu e mais 4. Hoje só sou eu. Todos desviados. Ele era um dos nossos. Ele tinha um ministério pastoral. Ele pregava, ele cultuava, ele cantava. Mas Jesus olhou para mim e disse: eu lhe chamei para continuar. Aleluia. Você não para. Mas e eles? Eles é comigo. Quem resolve sou eu, porque a igreja que está caminhando para o céu não para. Falar isso dói, mas é um remédio, e Deus está lhe curando dessa dor. Amados, falar que alguém parou na jornada, falar que alguém que começou com você não está mais na jornada, dói. Porque eu não consigo me alegrar quando um de nós se desvia. Eu não consigo me alegrar quando um de nós cai. Nem eu que me desejava mal. Porque nós que nascemos de novo, entendemos que é Satanás, é o diabo que ganha. Mas, amados, quando a gente perdoa, Deus já operou. Deus já fez. Porque quando o diabo vem, planta a sua raiva, o seu ódio. Mas Deus fala: vem aqui, vamos perdoar. Nós ganhamos. Porque o inimigo quer uma igreja que não se perdoa. O inimigo quer uma igreja que tenha picuinha. Mas quando os irmãos olham uns para os outros e dizem: eu fui lavado pelo sangue de Cristo, você foi lavado pelo sangue de Cristo, nós ganhamos, porque estamos perdoados e conseguimos perdoar uns aos outros. Eu espero que vocês tenham conseguido perdoar. Eu espero que vocês consigam vencer o inimigo. Versículo 19. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Campo de Sangue. E ele fala novamente, olha o que Pedro diz: fiquei deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome seu encargo. Irmãos, o desvio de fulano, o desvio de Beltrano, a maldade de ciclano não tem a ver comigo e com você. Sabe qual é o nosso papel? Pedir a Deus misericórdia, para que essas pessoas encontrem novamente o Cristo que elas já serviram, e que nós continuemos servindo ao Senhor com alegria. A jornada que eles vão ter agora é uma jornada de morte. Pedro vai ser crucificado. Eles
vão morrer pelo Evangelho. Sabe o que eu aprendo com isso? Os discípulos não tinham mágoa. Os discípulos não tinham raiva. Quando Paulo, aqui mesmo nestas cartas, diz que alguns de nós se desviaram, ele sente pesar. Mas Paulo diz: irmãos, nós não podemos parar. Nós não podemos, irmão. Você olha para mim e fala: irmão, eu estou no fio. Segura no fio e vai. Irmão, está tudo tremendo, está tudo errado. Vai. Irmão, não estou lhe prometendo que tudo vai dar certo. Mas se você for fiel até a morte, você ressuscitará com Cristo Jesus. Você estará com Cristo no céu. Existe algo mais glorioso que isso? Não. Não existe. Porque tudo isso tem a ver com um começo. Um novo começo. Mas perceba que um novo começo não tem novidade nas Escrituras. Ele só tem um propósito e um porquê. Ele tem o porquê de estarmos aqui. Eu e você não estamos aqui porque é culto de missão. Eu e você não estamos aqui porque gostamos uns dos outros. Eu e você estamos aqui porque Cristo Jesus nos redimiu. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Leia a carta em Romanos e veja a justificação pela graça, que foi paga pelo preço de cruz, que foi paga pelo sangue de Cristo. E o que ele fala para o Filipe, o que ele fala para você é: não interessa o que o seu irmão lhe fez, perdoe. Perdoe, vai doer, vai ser difícil, vai. Mas quando você fizer isso, você ganhou. O inimigo perdeu. Porque o inimigo de nossas almas, ele alimenta a picuinha. O inimigo de nossas almas quer que nós tenhamos ódios uns dos outros. Mas quem nos comprou diz: perdoa. Aleluia. E depois vai em paz. Perdoados estão os teus pecados. Irmãos, quando nós fazemos isso, nós nos libertamos de um fardo. E todas as vezes que eu vim aqui, eu sempre pedi isso, porque o Espírito Santo sempre me conduz a dizer isso. Se alguém está faltando nesta igreja, porque está magoado com você, não interessa se vai voltar para cá ou não, peça perdão. Perdoe. Porque dessa forma vamos nos unir como um só. Seremos uma unidade em Cristo Jesus. Por quê? Porque estamos seguindo o exemplo dele. Quando ele estava sendo crucificado, ele clama a Deus Pai e diz: Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O meu dever hoje aqui, como servo de Deus, não é mostrar para você que não tem um começo, não é mostrar para você que você está preso pelo diabo, não é mostrar para você que você vai ir para o inferno. O meu dever aqui é falar: irmão, pegue esta ferida, coloque o remédio disso é o perdão. Muitas das nossos problemas se resolveriam dentro da igreja com o perdão. É difícil, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas o perdão, irmãos, ele renova as nossas coisas. Ele nos faz permanecer em Cristo Jesus. E foi escolhido um, que era Matias, e foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. O que eles fizeram, irmãos? Eles continuaram. Eu quero que você leia Atos dos Apóstolos e veja o que eles fazem. E veja o que Deus fez na vida deles. Deus quer isso na tua vida. Não grandeza, não é isso que eu quero dizer.
Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, que você pregue, que você louve, mas louve perdoando, louve agradecendo. Um coração que aprendeu a perdoar, entendeu o que é o Evangelho, porque Cristo Jesus nos perdoou primeiro, Cristo Jesus nos renovou hoje, Cristo Jesus mostrou a sua misericórdia, e hoje mais uma vez Ele ainda não voltou, então Ele mostrou a misericórdia com você, mesmo você sendo um turrão, desculpa a expressão, mesmo você sendo ruim e eu sendo ruim, Ele mostrou a misericórdia. Ele falou, vai lá, perdoa, refaz essa besteira que tu fez. Ah, mas foi o outro, perdoa. O dever nosso, que quem está acordado espiritualmente tem que perdoar, não é o outro que está caído, não. É pesado isso, não é? Sabe para quem é mais difícil perdoar isso? Eu sou novo, mas eu já perdi pessoas assim. É quem foi adulterado, não adúltero. Ele que não consegue perdoar. Mas esse é o dever de todo cristão. Não é fácil, mas é um dever. Quando estamos feridos com algo, precisamos recomeçar, para voltarmos à nossa missão de levar o Evangelho para todo mundo. E é a hora do recomeço. Igreja, recomece. Igreja, se perdoe pelos seus erros, perdoe os erros dos irmãos. Essa igreja tem tudo para ser uma igreja próspera no Evangelho. Essa é uma igreja de recomeço, uma igreja que você vai chegar aqui e vai ter alegria, regozijo. Se essa ferida te atingiu, perdoe e continue a tua jornada. E olhe, peça para que essas pessoas que faltam nesses bancos voltem, e que essas outras venham, e que você seja a ponte deste recomeço, porque a nossa vida vai terminar, mas estaremos com Cristo na glória, estaremos para sempre com Ele. Aleluia, amém.